Iniciamos um novo dia, um novo mês, renovados e fortalecidos pela Palavra de Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta lições profundas sobre o discipulado, o seguimento também fiel a Ele. Encontramos neste Evangelho Jesus cercado por uma multidão, respondendo a dois homens que desejam segui-lo. Suas respostas, aparentemente duras, revelam a radicalidade e também a urgência do chamado cristão. E essas lições são de extrema importância para as nossas vidas hoje. Isso porque elas nos convidam a refletir sobre nossas prioridades, a coragem de abandonar seguranças materiais para confiar plenamente em Deus. Também nos desafiam a colocar o reino de Deus acima de nossas preocupações e responsabilidades diárias. E ao vivermos estas verdades, encontramos verdadeiro propósito e paz interior mesmo diante das dificuldades. Isso porque o chamado de Jesus é um convite a uma vida de fé, confiança e entrega total. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Enviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 1º de julho de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 8, versículos do 18 ao 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, iniciamos um novo mês e com ele uma nova oportunidade de nos fortalecermos e nos motivarmos pela Palavra de Deus. Palavra que ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Que este mês então seja abençoado e que cada um de nós possa encontrar no Evangelho a luz necessária para então enfrentar as dificuldades do dia a dia. E este lindo texto de hoje nos apresenta um momento em que Jesus, cercado por uma multidão, decide então atravessar para outra margem do lago. E neste contexto, dois homens então se aproximam de Jesus, expressando o desejo de segui-lo. Mas ambos recebem respostas que nos convidam a uma profunda reflexão sobre o discipulado e o seguimento de Cristo. O primeiro homem, queridos, um mestre da lei, declara sua intenção de seguir Jesus onde quer que ele vá. Só que Jesus responde de forma enigmática. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esta resposta então nos revela a radicalidade do seguimento de Jesus. O Filho do Homem, título que Jesus usa para si mesmo, não possui um lar ou um lugar fixo. Sua vida é marcada pela itinerância, pelo desprendimento total das seguranças materiais. Agora, o segundo homem, identificado como um discípulo, pede então permissão para primeiro sepultar seu pai antes de seguir Jesus. A resposta do mestre parece ser dura, sim, incompreensível à primeira vista. Ele diz: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos.
Esta resposta, queridos, nos chama a compreender que o seguimento de Jesus exige uma prioridade absoluta. Não deve se interpor entre nós e o chamado de Cristo, nem mesmo as obrigações familiares ou até mesmo sociais mais sagradas. E estas duas respostas de Jesus nos ensinam lições valiosas sobre o verdadeiro significado de ser discípulo. Isso porque, primeiramente, ser discípulo de Jesus implica um desapego radical das seguranças materiais. Em uma sociedade que valoriza a posse e o acúmulo de bens, somos então desafiados a confiar plenamente na providência divina e a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esta lição é especialmente relevante em tempos de crise econômica, quando muitos se apegam ao material como fonte de segurança. A confiança em Deus nos liberta das ansiedades que nos prendem, nos permite também viver com mais liberdade e generosidade. E em segundo lugar, a resposta de Jesus ao discípulo que queria sepultar seu pai nos lembra que o chamado de Deus é urgente e prioritário. Muitas vezes podemos nos sentir tentados a adiar nosso compromisso com Cristo por causa de responsabilidades, preocupações pessoais. Só que Jesus nos chama a colocá-lo no centro de nossas vidas. E esse chamado à prioridade absoluta de Cristo até pode ser difícil de aceitar. Mas é através dessa entrega total que encontramos verdadeira liberdade e realização. Em nossas vidas, isso até pode significar colocar nosso relacionamento com Deus acima de nossa carreira, nossos projetos pessoais e até mesmo nossas responsabilidades financeiras. Tudo isso sem negligenciar esses aspectos, mas integrando-os na vida de fé. Além disso, queridos, este evangelho também nos chama a refletir sobre a natureza do discipulado cristão. Isso porque seguir Jesus não é simplesmente uma adesão a um conjunto de ensinamentos ou uma participação em rituais religiosos. É mais do que isso. É um caminho de transformação interior e também de configuração à vida de Cristo. A imagem de Jesus, sem o lugar para reclinar a cabeça, nos lembra que o discipulado é uma jornada de peregrinação onde estamos continuamente sendo chamados a sair de nossa zona de conforto e a caminhar na fé. A confiança em Deus é essencial para viver esse chamado com alegria, com perseverança. Agora, como podemos, de forma prática, aplicar essas lições no nosso dia a dia? Por exemplo, podemos nos perguntar: será que estamos dispostos a renunciar às seguranças materiais por amor a Cristo? Será que estamos prontos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mesmo que isso signifique sacrificar nossos próprios desejos e planos? Como estamos respondendo ao chamado urgente de Jesus em meio às nossas responsabilidades diárias? A resposta a essas perguntas é o início de tudo. Para muitos de nós, o desafio de desapegar-se dos bens materiais pode ser especialmente difícil. Vivemos em uma cultura que valoriza o consumo, a acumulação de riqueza. Só que o Evangelho nos convida a uma vida de simplicidade e generosidade. Fácil não é, difícil. Falar é fácil, mas colocar em prática é outra coisa. Mas nós precisamos compreender e começando um pedacinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Podemos começar examinando nossas posses, perguntando se realmente precisamos de tudo o que acumulamos. Uma coisa simples. Muitas vezes abrimos o nosso guarda-roupa e vemos um monte de roupa. Roupas que às vezes nós nem usamos. E tantas pessoas nas ruas sem nada para vestir, sujos. Que tal começar a desapegar? Que tal pegar aquela roupa que você não usa, aquela camisa, aquela camiseta, aquela bermuda? Separe. Quando você estiver indo fazer um passeio, coloque dentro de uma sacola, deixe dentro do carro. Com certeza, no seu trajeto, no semáforo, você irá ver, presenciar
alguém que está necessitando. Ofereça. É o início. Pense nisso. A prioridade do reino de Deus também nos desafia a reorganizar nossas prioridades diárias. Talvez precisemos reavaliar como gastamos nosso tempo, nossa energia. Será que estamos dedicando tempo suficiente à oração, à leitura da palavra de Deus e ao serviço aos outros? Ou será que estamos permitindo que as demandas do trabalho, das redes sociais, por exemplo, das outras atividades nos afastem de nosso compromisso com Cristo? Este Evangelho, então, nos encoraja a fazer escolhas conscientes que reflitam nossa fé e nossos valores cristãos. Além disso, a resposta de Jesus ao discípulo, aquele que queria sepultar seu pai, nos lembra que o seguimento de Cristo exige coragem e determinação. Em nossa vida, isso pode significar tomar decisões difíceis que vão contra a corrente da sociedade, das expectativas dos outros. Pode significar dizer não a certas oportunidades ou relacionamentos que nos afastam de Deus. Mas é precisamente nessa renúncia que encontramos a verdadeira liberdade e alegria que vem de seguir a Cristo. Então, queridos, com todas as lições deste lindo e importantíssimo Evangelho de hoje, veja que nos desafia uma reflexão profunda sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Somos chamados a desapegar-nos das seguranças materiais, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a responder com urgência ao chamado de Cristo. Este novo mês seja então uma oportunidade para nos renovarmos na fé, o compromisso também com o Senhor. Que possamos encontrar sempre na palavra de Deus a força, a motivação para viver plenamente nosso discipulado, confiando na providência divina e colocando nossa esperança no Senhor. Peçamos a Deus então que nos ajude a seguir fielmente a Jesus, a desapegar-nos das seguranças terrenas e a buscar sempre o reino de Deus em primeiro lugar. E o Espírito Santo nos dê a coragem e a determinação para responder ao chamado de Cristo com alegria e generosidade. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, coloque nos comentários esta frase: Senhor, que eu possa responder ao teu chamado com alegria e generosidade. Por isso, Senhor Jesus, pedimos a tua graça, a tua força para seguirmos teus passos com fidelidade e coragem. Ajuda-nos a desapegar-nos das seguranças materiais, das preocupações do mundo que muitas vezes nos prendem. Conceda-nos um coração desprendido, capaz de confiar plenamente na tua providência, no teu amor. E possamos, Senhor, sempre colocar o teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Por isso, dá-nos a sabedoria para discernir as tuas prioridades, a coragem também para fazer as escolhas necessárias, mesmo que sejam difíceis. A urgência do teu chamado ressoe fortemente em nossos corações, levando-nos a responder com prontidão e generosidade. Ajuda-nos também a entender que seguir-te é um caminho de transformação contínua e de entrega total. Que possamos ver além das nossas responsabilidades, das nossas obrigações terrenas, e conhecendo que nosso verdadeiro propósito está em te servir e te amar acima de todas as coisas. E o Espírito Santo ilumina nossas mentes, nossos corações, guiando-nos na caminhada de discipulado. Fortalece-nos nas dificuldades, dá-nos também a alegria de viver conforme a tua vontade. E que possamos sempre ser testemunhas vivas do amor de Deus e também da sua paz. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e faça o seu papel também como um importantíssimo evangelizador que você também é, divulgando, compartilhando a palavra de Deus,
Um gesto simples da sua parte, mas que tem um importantíssimo papel em nossa sociedade. Ajudar muitas e muitas pessoas, transformar vidas. Este é o nosso objetivo. Faça você também. E você que já faz isso diariamente, meu muito obrigado e Deus te abençoe sempre. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia, uma excelente semana e um abençoado mês.